Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Madre Teresa de Calcutá sofria de uma enxaqueca que não parava nunca. Tinha dor de cabeça sem parar e nunca revelava. Estava sempre alegre, mas na sua correspondência aos seus confessores, ela fala da dor de cabeça, que às vezes era alucinante, mas era uma prova de amor. Então nós temos a dor que nos ensina a viver bem para servirmos de modelo, de exemplo. E temos a dor resgate. Allan Kardec divide as dores em provações, testes de resistência e expiações. Aquelas enfermidades irreversíveis, a cegueira, a paralisia, as enfermidades incuráveis. Hoje, essas da imunização do indivíduo, o câncer e muitas outras degenerativas, são processos de resgate imperioso para a nossa evolução. Então, muitos desses indivíduos cremos na reencarnação. Mas eu tenho notado também, entre alguns espíritas com quem eu convivo, que a crença na reencarnação é apenas um adorno, não é um conhecimento integrado que faça parte da vida. Porque quando tem qualquer problema, reclamam. Ah, mas imagina Deus fazer isso comigo? Morre um filho, mas que desgraça. Ué, a reencarnação nos explica que a morte prematura é o fim de um resgate. A morte de uma criança, um aborto não provocado, são provas que nós escolhemos para evoluir. Claro que nos dói, nos chocam, mas a revolta não é compreensível. Senão, a explicação não vale nada. E a função de explicar a reencarnação é para nos tornar mais dóceis, para compreendermos. Eu renasci com uma problemática respiratória e logo depois eu tive asma por 14 anos. E cheguei a ficar quase deformado, porque a postura de respirar, eu tinha os ombros altos. E naquele tempo, a ignorância em torno desses fenômenos alérgicos era muito grande. Se usavam mesinhas e alguns medicamentos inócuos. Então, eu fui vítima dessas receitas da ignorância. Tinham que fazer uma experiência, mas o paciente não podia saber. Então eu tomei cada remédio que não existe. E um deles me marcou muito, eu tinha 8 anos, e tomei um remédio amargo, terrível. Aí eu perguntei à minha mãe, mas que remédio é esse? Ela disse, não pode dizer, porque se disser não cura. Ela não disse, não me curou também. Aí ela ficou revoltada. E ela disse, meu filho, sabe o que é que você tomou? Penas da asa de um urubu. Torrado. Você imagina o que eu já passei. Então o irmão meu foi para determinado lugar dar pedradas em urubu. Lá no matadouro, tirar a parte das penas, torrar, e eu mandei brasa. E continuei com a minha asma. Mas quando a mediunidade começou a ser educada, porque eu tenho mediunidade desde os 4 anos, eu via os espíritos, tinha pavor. E meu pai era um homem muito enérgico do século XIX. Eu tive a melhor educação mediúnica. Quando eu vejo hoje as obras de educação mediúnica, os cursos, eu tenho muita inveja, porque meu pai achava que tudo aquilo era mentira, era loucura. E como ele era um homem muito severo, quando eu estava assim com 7, 8 anos, e eu via os espíritos e dizia, morava numa cidade do interior, e no interior a vida da gente é pública, apesar de ser privada, todo mundo sabe de tudo. E quando não sabe, imagina e conta como é. E então, às vezes, alguém perguntava, Divaldo, tem algum espírito aqui? Eu digo, tem. Aí contava na estupidez da infância. E meu pai sabia. Então ele me dava uma surra. E me dizia, você tem que acabar com esta loucura.
toda vez que você tem essa crise, você apanha. Aí eu apanhava. Aí fui educado. Eu fui com a mediunidade lapidada de uma chibata de 3 pontas. Foi um desenvolvimento mediúnico que eu tive que educar e calar a boca até hoje. Se não pergunta, eu não digo nada. Porque eu me lembro da figura de meu pai. Até que um dia, eu estava com 12 anos, eu perguntei assim: pai, por que o senhor me bate? Porque eu gostava muito dele. Era um homem espetacular. E ele disse assim: para salvar você do ridículo. Porque dizem que você é louco, meu filho. Eu sei que você não é louco. Isso é fantasia da sua mente. Então eu vi meu avô ao lado dele, o pai dele, que eu não conheci. Ele disse: mas como pode ser fantasia? Eu estou vendo meu avô. Ele está dizendo isso e aquilo e tal. E aí falou da infância de meu pai. Ele esbugalhou os olhos e disse: agora que ficou louco fui eu. E nunca mais me bateu. Meu avô veio para ajudar o meu velho. E se tornou um devoto da mediunidade. De vez em quando ele diz assim: Di, quem é que está aqui? Ele dizia: ninguém, pai. Olha, agora eu vou lhe dar uma surra porque você não está vendo. Eu apanhei porque via e estava ameaçado de apanhar porque não via. Mas então, aos 12 anos, as crises começaram a se passar. Aos 15 anos, sem tomar remédio nenhum, eu descobri que tinha ficado bom. Mas fiquei sempre com uma problemática do aparelho respiratório. Sou sujeito a gripes, a uma bronquite, que já usei todas as técnicas de laboratório, de visualização terapêutica. Sempre tenho secreção. Mas certo dia, eu estando em determinado país, eu tive uma visão psíquica da razão porque eu era portador daquilo. Eu me havia suicidado. Me havia tirado nas águas daquele rio durante a Revolução Francesa de 1789. No dia 4 de abril de 1794, eu me suicidei. Determinada questão política entre o Planalto e a planície, então alguém foi levado à guilhotina e eu vi a cena. Ela me foi tão terrível que eu saí correndo da Praça de la Concorde e me joguei no Sena. E naturalmente não sabia nadar, morri afogado. Então eu trouxe essa herança do afogamento. Felizmente, na época que eu tinha asma, não conhecia nada disso. Era natural, na cidade do interior, as doenças são muito comuns. E a simplicidade nos dá uma certa humildade, uma certa aceitação. E a partir daí eu comecei a fazer paralelos entre a minha experiência juvenil e aquelas experiências que eu trazia no inconsciente. Eu cantava muito uma música, mas eu achava que era coisa da minha imaginação. E lá em casa, todos nós muito modestos culturalmente e economicamente, então minha mãe dizia que era muito bonita, que eu cantasse, eu cantava. Dizia aquelas palavras enroladas, sabia de memória. Quando terminou a Primeira Grande Guerra, ou melhor, a Segunda Guerra Mundial, havia no Brasil um noticiário com uma voz fantástica, o repórter Esso. Ele abalava o país. E então, em determinado momento, a Rádio Nacional anuncia: acabou a guerra. E a voz do repórter Esso aparece anunciando a batalha da vitória, a batalha final. A entrada dos aliados pelas terras francesas que os alemães haviam dominado, e chegam a Paris, e aí proclama o fim da guerra. Aí toca a música, era a Marselhesa. E aí eu dizia as palavras, dizia certo as palavras. Era uma música que foi composta na Revolução Francesa, e curiosamente eu me lembrava daquelas pessoas andando, e à frente o indivíduo compondo Allons enfants de la patrie. Era Rouget de Lille. Ele era do interior e compôs esse hino que eu acho, depois do nosso hino, é claro, o mais belo de todos. E curiosamente, a primeira vez que eu fui a Paris, em 1967, em pleno verão parisiense, passei muito mal.
não consegui dormir, tive vários problemas gástricos. E no dia seguinte eu resolvi visitar Versailles. Peguei um ônibus e quando eu estava na direção de Versailles, eu senti uma constrição no peito e uma vontade louca de respirar. Então eu dei o sinal, saltei, não falava o francês, como não falo, uma coisa que outra. E aí eu entrei num bosque que me era muito familiar, mas aí já é uma outra história. Eu voltava a 1625, na época do cardeal de Richelieu, na França. Então eu tive experiências, e tenho-as, da reencarnação vivas, que ainda repercutem hoje na minha vida. Mas então faço parte do grupo daqueles que cremos na reencarnação.